Olá, meus irmãos e irmãs que frequentemente nos acompanham aqui no canal Melhor de Mim, de Hermeson Torquato. Eu sou o irmão Emanuel Maria e quero lhe convidar para se inscrever no canal, acionar lá o sininho, ficar recebendo nossas notificações, nos acompanhar nessa grande família virtual que se transformou a nossa missão. Aqui comigo hoje, novamente, o nosso irmão Victor, que partilha dessa espiritualidade. Nós queremos lhe convidar para concentrar a sua atenção na leitura de Isaías, no capítulo 7, no versículo 13 e 14. Nós estamos hoje, dia 17, às portas do Natal do Senhor, às portas das alegrias, da noite venturosa do Natal do Senhor. Que saudade da missa do galo, não é verdade? Que saudade da missa justamente meia-noite. Hoje, por uma série de fatores, não é mais possível. Tem comunidades que celebram a Santa Noite do Natal às 19 horas, por razões que não nos cabem aqui. Mas que saudade da missa do galo, assim chamada por conta do canto do galo, não é? Jesus disse para Pedro: o galo não cantará 3 vezes até que tu me negues. Então, mais uma referência à hora do galo, né? Por ser a madrugada. Então, uma nova aurora, um novo dia, o nascimento de Jesus. Vejamos o que o texto bíblico nos diz. Isaías respondeu: ouvi, casa de Davi, não vos basta fatigar a paciência dos homens? Pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui a liturgia novamente se apodera do texto bíblico e o aplica à pessoa de Jesus e da Virgem Maria. Interessante, irmão Vitor, é que o profeta deixa bem claro: uma virgem conceberá. E uma pergunta que não quer calar: como é que uma virgem concebe? Se concebe, não é mais virgem. Então, admiravelmente se aplica a Nossa Senhora a virgindade antes, durante e depois do parto, não é verdade? É, sim. A promessa de Deus, ela é verdadeira, é real, então a gente não pode questionar, né? Se nós somos cristãos, temos que aceitá-la. Ela é uma virgem mesmo, uma virgem, e foi e concebeu e nos deu o Emanuel. A partir dela veio o Emanuel, a Virgem Maria. Ela nos dá esse sentido também de vida, nos traz o sentido real da vida, que é Jesus. Ela nos oferece Jesus. Ela nos ensina a sermos de Jesus. Ela nos dá dignidade também. Ela nos traz a dignidade de sermos cristãos, de nos dissermos, nos chamarmos cristãos, nos testemunharmos também. Ela nos ensina isso. Então, nada melhor do que aceitá-la para melhor aceitar Jesus. Sim. Ela, como nós sempre pregamos aqui, não é uma barriga de aluguel. Ela não foi convidada para fazer parte de uma trama, de um episódio da Bíblia. Não. A sua eleição é in perpetuum. O Pai a chama para a história da salvação. Também, esse particular está presente em São José. Ele não é apenas o pai nutrício, o pai de vanguarda, como se dizia antigamente, o pai putativo do menino Jesus. Ele é pai verdadeiramente de criação. Ele está inserido nesse grande contexto. Santa Teresa d'Ávila, a grande matriarca do Carmelo Descalço, ela vai dizer que São José é o maior santo que existe no céu, não é? São José é o maior santo que existe no céu, e nós estamos, por vontade do Papa, no ano josefino. De maneira que Nossa Senhora não foi uma peça, um elenco, de participação na história, no fenômeno da salvação. O Senhor tinha planos com ela a nível de igreja, a nível de mundo. Como eu disse no programa passado, nós católicos não criamos nada. A Igreja Católica não inventou dogmas. Tudo é suscitado pelo Espírito Santo. E Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você que é cristão e venera Maria, você está respondendo a palavra de Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. A veneração a Maria é bíblica. Tem fundamentos bíblicos. Eu acho que dentro dos irmãos cristãos, que não são católicos, existe uma luta tão grande, irmão Vitor. Eu acho que um lado quer amar Nossa Senhora, mas o outro volta para casa pegando fogo com o assédio do pastor, da pastora, do obreiro, da apóstola, não sei.
Mas eu penso que quando chega em casa tem horas que muitos irmãos cristãos não católicos dizem: ó Maria, minha mãe. Eu acho isso. Certa vez eu fiz um texto com várias crianças, né, num domínio. Uma amiga chamou pra gente rezar o texto. E lá tinha uma criança lá. Ninguém obrigou, ninguém chamou. Ela ficou lá rezando. Aí quando eu soube, lá vem os pais dela chamando, mas muito doadamente deixou encerrar. Quando eu soube, era de uma família evangélica. Eles têm um desejo também de aceitar diante de tudo, mas assim, às vezes fica um conflito também, né? Conflito, o orgulho, às vezes, de dizer bem assim, não. Começa a dizer, eles estão certos aqui, estão certos ali, estão certos aqui. Aí de repente pode dizer, não, e vivam a sua fé, mas numa aceitação, e Maria nos ajuda, numa aceitação. Eles também gostam de tantas mulheres que passaram, Sara. Sim, né? Tem congresso sobre essas mulheres, tem livros sobre essas mulheres. Nada com quantos colocam o nome das suas filhas de Sara? Sara, Rebeca, Esté. Quantas colocam? Não, ali foram mulheres. Grandes mulheres. E Maria não pode. Se colocar o nome de Maria é um negócio assim. Quantas mulheres os pais botaram Maria, era tirar o nome de Maria. Muitos entram em processo para tirar Maria. E não pode aceitar. Pode aceitar Rebeca, pode aceitar Sara, pode aceitar tantos e outros. Ana, não sei quem, e não pode aceitar Maria. Assim, a gente tem que questionar. Tem que questionar tudo isso, né? E como o senhor disse também, José, um grande homem. Um grande homem, e a gente tem que aprender com ele também. A gente tem muito que aprender com José também. Duas coisas que eu sempre falo. Se eu fosse cristão, não católico, eu pensaria assim: meu Deus, eu estou gastando a minha vida, os dons e talentos do Espírito Santo, a minha saúde, o meu dinheiro, os meus bens, numa comunidade que Jesus não fundou. Isso é sério, né, irmão? Eu estou numa igreja que Jesus não fundou. A minha igreja vai até Martinho Lutero e volta. Não tem como. Tudo bem. Jesus é universal, né? Amado por todos os homens e religiões. Mas também, se eu fosse cristão não católico, eu perguntaria para a minha alma: meu Deus, quem mais do que eu rejeita Maria? E eu vou cair aonde? Em Lúcifer. Você consegue imaginar o ódio que Satanás, a personificação do mal, tem com relação a Maria? Ele não soube quem era Maria. Ele não soube de todo o plano para Jesus chegar. Ele não pôde tentar Maria porque ela é isenta do pecado. Então, se alguém não gosta de Nossa Senhora, como pessoa inteligente que é, deveria perguntar: meu Deus, quem mais do que eu não gosta de Maria? Aí diz: Satanás, você pode estar sendo induzido por ele há anos. Verdade. Eis eu porei uma inimizade entre você ti e a mulher. Quer dizer, a gente analisa porque tantos analisam tantas coisas e deixam de passar por... Tão claro, né? Tão claro, se está lá presente. Certa vez eu cheguei e mal eu conhecia a palavra. Há muito tempo eu cheguei para uma pessoa e estava ali uma secretária de um lugar que eu tinha ido. Ela falando, me diga uma coisa, assim, não tem escrito lá na palavra assim, Jesus estava na cruz e olhou para Maria e disse assim: mulheres, aí teu filho. Aí olhou para ele: e onde está isso? Está ali na Bíblia. Tu não viu, não? Não viu? Passou? Tu conheceu todas as passagens? Não pulou essa parte? Pulou essa parte? Como é que pode? Aí assim, então são coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que ver. Até porque o nosso desagrado. No século I já tinha o culto, uma imagem de Nossa Senhora. Já tinha lá aquelas imagens. O ícone, né? A Theotokos. No século I também tinha um poeta romano e disse que ele viu antes descobriram uma carta, disse assim: eu nunca viu um homem ou uma mulher tão bonito, falando dela e de Jesus. Sim. Ele é um poeta romano, então quer dizer, tá tudo lá historicamente. É fato, então a gente ir contra os fatos. Não existe argumentos, não né? Existe argumentos, né? Não existe. Então, é importante nós sabermos que Nossa Senhora tem um papel dado pelo próprio Deus. Não foi pela igreja, não foi pelos papas, pelos sínodos, pelos concílios, não. E os santos que tiveram revelações particulares, como por exemplo Santa Beatriz da Silva,
fundadora das monjas concepcionistas, não havia sido ainda proclamado o dogma, não é? E ela já cultuava a Imaculada Conceição, não é? No século XIV para o século XV. Lá está a figura de Santa Beatriz da Silva, fundadora das nossas caríssimas monjas franciscanas concepcionistas. Então é preciso escutar o Espírito que fala através da história. É preciso escutar o Espírito que fala através dos textos bíblicos. O próprio pai do protestantismo, né, Martinho Lutero, você não vai encontrar nos escritos de Lutero nenhuma rejeição à pessoa de Maria. Nós vemos a partir de João Calvino, e nós sabemos pela história o que ele fez com a sua própria mãe, projetando na mãe a visão de Maria. Então é bom que os cristãos não católicos parem com essa arenga com Nossa Senhora. Vocês só têm a perder. Sabe por quê? Um dia vocês estarão de frente dele e dela. Nós estávamos aqui refletindo, nosso querido padre Antônio Furtado, da comunidade Shalom, celebrando recentemente e explicando o sentido da missa pela alma da cantora Marília Mendonça, que Deus a tenha, não é? Então ele disse muito engraçadamente que quando um cristão não católico chegar no céu e ver Nossa Senhora, vai tomar um susto, porque acham que Nossa Senhora está dormindo, mas eles irão a qualquer momento online. E aí o padre Antônio Furtado disse que o irmãozinho não católico, mas cristão, né, vai chegar e diz: você aqui, Maria? Eu não esperava por essa. E Nossa Senhora vai dizer: eu, que sou a mãe do dono da casa, se tu estás, imagine eu. É verdade. A mãe do dono da casa, não é? Então você imaginar que Nossa Senhora está dormindo esperando a ressurreição, mas se você morrer agora você vai, isso não te pertence mais, né? Se ele não salvou a própria mãe, vai te salvar, irmão, querida irmã. E eu sei que muitos cristãos não católicos já foram da Igreja Católica, não foram católicos. Eles foram da Igreja Católica. Porque se fossem católicos, nunca tinham deixado a igreja. Então você sabe que você foi. Mas você foi obrigado a rejeitar Maria. Sufocar a Maria. Matar o culto a Maria. Eu sei que ela continua viva no seu coração e na sua mente. Não é mesmo, irmão? É verdade, é verdade. Tem muitas... Inclusive até tem... Muitas pessoas ainda cultuam, né? Maria estão lá nas outras igrejas, mas elas ainda têm outra Maria. É o respeito. Você tem que respeitar a imagem dela, a pessoa que ela foi, a importância dentro da salvação dela, né? Então, caluniar Maria é algo estranho. Muito estranho ao Evangelho, estranho, né? Muito estranho. Muito estranho. Então, caluniar Maria é algo muito estranho. Então, a gente tem que ter uma revisão, um respeito. Respeito também a outras pessoas, a outras... E viver a outros santos, a história dos santos também é um respeito. Se você não acredita, você não... Você dizer, por exemplo, que São Francisco de Assis é um santo que trabalhou para o mal, é uma heresia. Ele foi o santo que mais se aproximou de Jesus, da imagem de Jesus. Então você dizer que ele era uma coisa do mal, então, e a Igreja Católica não é, e foi de agora, ela vem há 2021 anos. Ela já vem sendo construída de muito tempo. Teve os seus erros por causa dos homens, mas não por causa da igreja. Homens estão lá, homens que são passivos de erro, homens que também em outras religiões se utilizam da palavra de Deus para ganhar, para ter poder, para ter dinheiro, para ter isso. Então são homens que se utilizam. Mas a igreja está ali, firme. A igreja é um lugar espiritual. A igreja está firme, cada vez mais firme. Podem tentar destruir, mas não se prevalecerá o mal. Ela continuará. E mais do que uma paredes, mais do que uma construção, ela é uma obra espiritual. Ninguém destrói uma obra espiritual. Ninguém destrói o que Deus constrói. Os iludidos é que acham. Sim. Os iludidos é que acham e destrói. Mas a obra está aí e Maria é parte dela. É parte da história. É parte da história do cristianismo. E a história está ali escrita e ninguém pode tirar. Isso. Nem mudar. Jesus mesmo, a palavra mesmo diz: "Bem de você tirar uma vírgula". Uma vírgula. Né? Então você não pode tirar pessoas de um fato que está lá. E sempre vai permanecer lá. Sempre. A minha história não pode ser mudada, ela pode ser curada. Eu posso curar partes da minha história. Deus vai lá e visita. Agora, mudar
é daí para diante. Eu posso mudar daí para diante, mas o meu passado está lá escrito. Então, aí está escrito e ninguém pode mudar. Muito bem. E assim nós chegamos ao final de mais um programa Dose de Sabedoria. Na próxima semana nós já estamos na véspera da noite de Natal. Na próxima semana nós já estamos celebrando a liturgia do Santo Natal do Senhor. Um grande abraço para você e que Jesus venha nascer no seu coração e no seio da sua família. Tchau!